Divis 11, o caçula da Esparta que já está dando o que falar. Caio, estamos aqui para falar do Divis 11, que é uma novidade, não tanto assim, já tá com histórico hoje de quase um ano, mas assim, quem tá ali participando não tem o que reclamar, que os dividendos são consistentes, tem uma rentabilidade muito boa, não paga imposto de renda, todo aquele combo que todo mundo conhece. Então eu queria entender algumas coisas com você. Como que tá a alocação da carteira do Divis 11, setores principais que a gente tem alocado, o que você tem visto e possibilidades aí para frente? Tá. O Divis 11 ele fez uma captação recente, né? Ele liquidou essa captação de 250 milhões em setembro, então ele está com caixa bem elevado, né? Está alocado 25%, 75% em caixa. Nós esperamos alocar isso ao longo dos próximos meses, né? E acho que vale aqui lembrar o prazo de enquadramento, né? Então, assim, ele fez uma nova oferta, essa nova oferta a gente tem um novo master, esse novo master tem um prazo de enquadramento. Em 6 meses tem que alocar cerca de 70% de bens incentivados, e depois de 2 anos tem que alocar Uma 85%. baita vantagem, né? Então, o fundo pode manter uma parcela em caixa, o fundo pode ter debêntures não incentivadas, ele pode ter letras financeiras, então é uma flexibilidade que o fundo de infra traz, né? É importante que tudo que tiver dentro do fundo é isento de imposto, né? Exato. Então, assim, ele está bem tranquilo com relação à alocação, vamos alocando aos poucos nos próximos meses. Bacana. E como que tá o retorno até então? Vamos colocar até o fechamento de setembro. Acho que antes de falar do retorno, né, a gente pode falar um pouco do indexador, e o indexador dele, que é o IDK IPCA 5 anos, está num momento bem propício, né, para investir. Ele está ali com um carrego de IPCA mais 7,9, né, então olhando para frente já tem expectativa de retorno elevada só com o carrego do indexador, né. Falando um pouco da rentabilidade até agora, né, do Divis 11, né, ele começou em dezembro, daí em dezembro ele acumulou uma rentabilidade de 12% nominal, né, que equivale a cerca de IPCA mais 9,80 anualizado, né? Então, um retorno muito elevado, e ele entregou 3% acima do IDK IPCA 5 anos. Então, imagina que você tem hoje um IDK IPCA 5 anos de quase IPCA mais 8, que eventualmente daqui a 12 meses pode ter um retorno ainda acima por conta da gestão da carteira. Perfeito. Me conta uma coisa, não sei se todo mundo sabe, mas o Divis 11 tem dividendos fixados. Então, para 2025 é 1,20, todos os meses está dado. Quais são as perspectivas para 2026? Acho que todo mundo já tô recebendo essa pergunta. Todo mundo quer saber o que pode esperar para 2026. Uhum. Assim, como que nós fazemos esse cálculo, né? A gente vai olhar no final do ano como que vai estar a curva de juros naquele momento e qual a perspectiva de juros para um ano para frente, né? Ou seja, para 2026, qual vai ser a perspectiva de juros. Com isso, a gente vai somar o carrego da carteira de crédito e com isso, dividindo por 12, a gente vai chegar numa estimativa de rendimento em reais por cota, né? E se o fundo tiver um retorno acumulado na cota patrimonial maior, a gente pode eventualmente linearizar uma parte desse retorno para o ano que vem, né? Acabou que no ano passado, como a curva de juros estava bem estressada, ele conseguiu fixar ali 1,20 por mês, que é o que a gente espera pagar até o fim desse ano. E tá bem estressada ainda essa curva de juros, né? Sim, ainda está no nível elevado, então assim, dá para esperar um rendimento ainda elevado para o ano que vem. Eu acho que é legal de fazer uma conta também. Você comentou que o indexador do fundo, que é o IDK IPCA de 5 anos, está sendo negociado IPCA mais 7,9. Uhum. Vamos arredondar para IPCA mais 8 aí para facilitar o cálculo. Se a curva de juros fechar e né, porque está muito alto, e a gente voltar para mais ou menos IPCA mais 6%. Ou seja, um leve fechamento de curva de juros, nem voltando para a média histórica. O que seria a rentabilidade do fundo no ano, por causa do indexador? Isso é bem interessante, né? Se você colocar isso daí, um fechamento de cerca de 2%, né? Que não é nada absurdo, né? Se voltar minimamente à normalidade da curva de juros, né? Daria um retorno de IPCA mais 18. Então, assim, só no retorno do indexador, ainda tem a carteira de crédito, né? Que a gente pode fazer na gestão ativa, a ideia é agregar valor com isso, né? Então, assim, IPCA mais 18, isento, de perspectiva, né? Não é garantia que isso vai acontecer, mas, assim, um retorno esperado bem interessante. Ou seja, qualquer fechamento da curva de juros, o Divisão está preparado para surfar muito bem, né? Ele é o fundo que mais captura esse possível fechamento. Perfeito. E um outro ponto é o seguinte:
O fundo não tem tanta liquidez ainda no mercado secundário, quando a gente olha na B3, porque o fundo era muito pequeno, a gente acabou de encerrar uma oferta, mas a gente tem uma novidade. O Market Maker começou a atuar no dia 3 de outubro, então provavelmente vai trazer um pouco mais de tranquilidade para vocês. E a gente tem uma perspectiva de que agora consiga negociar com mais facilidade, mesmo porque tem o valor das novas cotas negociando. O CDI 11, lembra como que foi? No primeiro ano ele também negociava uns 100 mil, 200 mil por dia, né, mais ou menos, e depois já saltou para 1 milhão. Então, as cotas, antes o fundo Divis 11 ele tinha um patrimônio líquido de 30 milhões, né? Esse patrimônio líquido agora foi para 280, então assim, é um aumento relevante do patrimônio líquido, né? Então, com isso você tem mais cotistas, você vai ter agora o formador de mercado, então vai aumentar, provavelmente a gente já vê aumentando um pouco a liquidez, provavelmente vai aumentar mais. O CDI 11, quando tinha um patrimônio semelhante, já negociava cerca de 1 milhão por dia. Então, assim, a gente vai realizar uma divulgação, né, da Sparta, que eu acho que todo mundo já conhece, né? E vamos ver se o Divis 11 chega nesse 1 milhão por dia, nossa meta. Com vocês. De todo mundo. É. Então é isso. Então todo mundo já também tem essa tranquilidade de ter um formador de mercado agora atuando. Deve ser mais fácil executar as ordens. Uhum. Perfeito. Então a gente volta no comecinho de 2026 para trazer qual que vai ser o novo valor dos dividendos, mas já tenham, né, em mente que assim, qualquer eventual fechamento de curva de juros deve ajudar bastante na rentabilidade do fundo. É isso. Perfeito, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem Obrigado. mais alguma dúvida sobre o fundo, por favor, deixem aqui. Um abraço e até mais.